Ilustres amigos do canal, tudo bem? A polêmica voltou. O Fundo Verde vendeu todo o Tesouro IPCA, mas se ele vendeu, quem está comprando? E mais do que isso, essas taxas de Tesouro IPCA a 6% são realmente boas taxas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o único canal da internet, do YouTube, que produz vídeos diários, sendo que final de semana é exclusivo para o clube de membros e que responde todas as suas dúvidas. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Stuberg vendeu. Stuberg é o gestor do famoso Fundo Verde. Se você não assistiu o vídeo que eu gravei semana passada, eu aconselho você voltar lá, porque é uma continuação mais detalhada. Detalhada em que sentido? Quem é que comprou e se o Tesouro IPCA ainda vale a pena? Essa foi a matéria que eu trouxe semana passada. Agora, a dessa semana é essa de baixo, do Lucas Collazo, que ele diz: Stuberg vendeu, quem compra sou eu? Tesouro IPCA mais 6,3 chama bastante atenção. É sobre isso a matéria de hoje. E ela tem um erro que não poderia ser um erro normal para uma equipe tão qualificada como Collazo e Stetter. Volto a dizer e vou falar no final do vídeo de hoje. Vamos lá então entender o que aconteceu. Primeiro ponto de polêmica e que eu já vi que aconteceu. Muita gente não entendeu por que o Fundo Verde vendeu. Então vamos lá. Ele vendeu Tesouro IPCA 2035, mas não é o IPCA principal, é o IPCA com juros semestrais. Vini, como é que você sabe? Porque os institucionais, as pessoas jurídicas, não têm acesso ao IPCA principal, que é o meu e o seu disponível no Tesouro. E como foi o Fundo Verde que vendeu, ele só pode comprar o IPCA com juros semestrais. Se você não entendeu, veja o vídeo de ontem lá do leilão do Tesouro Nacional, que você vai entender a preferência dos investidores. Segunda questão, então, nós estamos falando de leilão do Tesouro Nacional para institucionais. Para mim e para você é Tesouro Direto, pessoas físicas. E aí eu volto nesse gráfico que eu destaquei no vídeo anterior. Taxas em torno entre 6 a 6,5%. Olha, eu vou te falar, geralmente elas não ficam assim por muito tempo. Historicamente falando, apenas estiveram em torno de 24% do histórico de taxas. São taxas que eu continuo dizendo, são excelentes para você. E geralmente, em 4 anos, essas taxas batem o CDI. Então grava, se as taxas estão boas, eu digo, continuam excelentes para quem tem visão de médio prazo. Mas vamos diretamente para a matéria. O que diz na matéria? Eles falam assim: quando analisamos ativos de risco, como ações e fundos imobiliários, nós sempre temos um custo de oportunidade. Custo de oportunidade é aquela análise que você deve fazer que te permite comparar um investimento com o outro para ver se ele é mais oportuno, se ele é mais interessante. Via de regra, ele é olhado sempre para o CDI, que é aquela rentabilidade básica quando a gente fala de rentabilidade de títulos de renda fixa. Agora, para esses dois, Collazo e Stetter, não. Ele diz: os títulos de inflação são mais importantes, como você utilizar como custo de oportunidade. Além disso, ele diz: olha, título público brasileiro tem o menor risco de crédito do Brasil. Sabe isso o que significa? Que é o mais seguro para o investidor, para mim e para você. Vini, é mais seguro que investir em poupança? Sim. É mais seguro que investir em CDB? Sim. Que LCI e LCA? Também. Que fundos? Ainda mais. Então veja, ele está comparando IPCA e está te dizendo que é o menor risco de todos, risco de calote. Não quer dizer que você não possa perder na marcação a mercado. Risco de crédito é risco de não pagamento pelo Tesouro. É o menor risco do mercado. E aí ele diz ainda que na decisão de alocação de capital para tomar risco, como investidor, eu deveria pedir um prêmio, ou seja, uma taxa, para aceitar um risco maior. Mas será que qualquer oportunidade de investimento projeta um retorno acima disso? O que ele quer dizer é o seguinte: para você escolher um investimento
melhor do que o investimento do Tesouro IPCA a 6%, você tem que ter um custo de oportunidade melhor, um investimento mais seguro ou com a possibilidade de rentabilidade bem acima do que essa. E historicamente não é isso que acontece e que ele mostra ao longo da reportagem. A pergunta que fica é: um juro real, um Tesouro IPCA a 6% é bom? Olha o que ele fala. Mais de 6% de juro real é bastante alto. Vou repetir, é bastante alto. Ele complementa: claro que existem outras oportunidades, só que eu até acho que não é o foco do canal, mas ele fala, o SP500, ou seja, a renda variável lá nos Estados Unidos, trouxe um retorno nos últimos 10 anos de IPCA mais 13,6, um retorno fantástico. Só que tem um detalhe, ponto número 1, é renda variável. Eu acho que você, investidor aqui do nosso canal, não é muito propenso para essa volatilidade. Segunda questão, ele está olhando para o histórico, os últimos 10 anos. E eu vou dizer para você, renda variável, ela depende muito de injeção monetária na economia. E empresas podem quebrar. Nem todas as empresas, historicamente, ficam de pé. Em outras palavras, existe sim uma oportunidade melhor? Pode existir, mas 6% não é bom não. É ótimo, mas ele faz também a ressalva sobre o fiscal brasileiro. A dívida pública brasileira é um desafio há muitos anos. Sempre foi um ponto de atenção aqui. E não é só no Brasil. Ele diz que essa preocupação está no mundo inteiro. Então, eu concordo até agora com ele nessa reportagem. E aí, eu já te peço, dá aquele super like, compartilha esse vídeo, porque a parte mais importante vai agora. Vai lá, larga de preguiça, não custa nada e olha, você fica com informação de qualidade. Vamos lá, continuando agora, essa estatística aqui é sensacional. Lucas Collazo esteve no Verde Day, é o fundo da Verde, que eles fazem aí anualmente um encontro, explicando quais são as principais decisões do fundo. E presta bastante atenção na foto que ele trouxe. Na imagem aqui da esquerda, o que você está vendo? Você está vendo claramente um gráfico que praticamente só sobe. Mas isso daqui é uma probabilidade. O que ele está cruzando com o quê? Ele está mostrando para você a probabilidade de você ganhar dinheiro no título brasileiro indexado à inflação. Essa projeção é do Fundo Verde. Aquela primeira que eu te passei não era do Fundo Verde. Traduzindo para você o que significa essa foto aí do lado. Segundo o Fundo Verde, com taxa entre 6 a 6,5%, que é a última barra aí da sua direita, você vai superar o CDI em 88% das vezes, ano a ano. Isso baseado nesse levantamento do Fundo Verde. Vou repetir, um IPCA 2035, só que ele utilizou com juros semestrais. Aqui ele não disse se ele fala que é com juros semestrais. Pelo gráfico, parece que sim. Mas vale, apesar da ressalva, vale muito essa informação. Vou repetir para você entender. Comprar IPCA 2035 com taxa entre 6 e 6,5 costuma superar o CDI, ou seja, praticamente a taxa Selic em 88% das vezes, quando nós comparamos ano a ano. Mais do que isso, ele traz aí, e eu coloquei numa seta vermelha à sua direita, a taxa acima de 6,5%, ou seja, Tesouro IPCA 2035 com taxa acima de 6,5% supera o CDI em 100% todos os anos na comparação que ele fez. E aí você deve estar se perguntando, Vini, mas se supera o CDI, por que é que ele vendeu? E aqui é que vem o pulo do gato. Por que Stuberg, do Fundo Verde, vendeu se o histórico é muito bom? Primeiro ponto é a preocupação com o fiscal, como ele já disse. Ou seja, a possibilidade dessas taxas subirem ainda mais. E quando as taxas sobem, o preço cai. Você já sabe disso. Só que o segundo motivo é esse. Ele prefere investir nas TIPS. TIPS é como se fosse o Tesouro IPCA lá nos Estados Unidos. Ele está dizendo que a chance dele ganhar o spread que ele tem aí em relação ao Tesouro, a NTN-B no Brasil, não é tão grande. Então ele prefere investir lá nos Estados Unidos, porque como as taxas ainda estão muito altas e tendem a cair, ele entende
que a situação lá nos Estados Unidos é maior. Além do que, a possibilidade do Tesouro Americano dar um calote é ainda menor do que no Brasil. Se aqui já é pequena, eu diria que é ínfia. Lá também. Lá eles não devem ter qualquer possibilidade dessa ocorrência. Por esse motivo que ele vendeu. Preocupação no Brasil, mas mais do que isso, ele vê uma oportunidade para poder investir lá. Agora vem a parte final da reportagem que está completamente errada. Vou repetir, está completamente errado. Quem comprou fui eu. Ele diz na reportagem que sim, você poderia, com parte do seu patrimônio, permanecer investido até o seu vencimento. Os movimentos de preço ao longo desse caminho vão te incomodar. E ele diz, se você respondeu aí e você não estaria preocupado com essa volatilidade e se vai segurar até o vencimento, seria você o comprador. Só que não. E por que não? Volto a lembrar, Fundo Verde é uma instituição que investe como pessoa jurídica. Eu e você somos pessoas físicas, então vamos separar. Eu e você investimos no Tesouro Direto. Quando você vende o seu título, novamente o Tesouro compra. Só que ele compra para depois revender para outra pessoa física. No leilão do Tesouro Nacional, que é onde o Fundo Verde negocia, é completamente diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não tem Tesouro IPCA com juros semestrais para você comprar do ano de 2035. Só existe 2040. Então essa parte final da reportagem foi uma falha e eu diria uma falha grande. Tirando isso, eu concordo em muitas partes e foi interessante ter informação aí do Verde Day para você compreender. Agora, se você quer realmente aproveitar os últimos dias, últimos mesmo, de desconto do painel do Tesouro Direto com 50% de desconto, algo que eu nunca ofereci, você me manda aqui o seu e-mail, cursovininvest@gmail.com. Basta você colocar painel com 50% e eu vou te mandar não só o desconto, mas todas as orientações, como ter acesso, como operacionalizar, enfim, você vai receber tudo por e-mail, sem qualquer chateação, inclusive como fazer o pagamento. Volto a dizer, eu estou encerrando esse desconto para as doações lá para o Rio Grande do Sul. Eu não vou ficar com um centavo desse recurso, com esse desconto de 50%. Você quer ajudar e ainda ter desconto? Ainda está de pé. Eu só garanto pelas próximas 24 horas. Meus amigos, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.